Calorosas saudações e 5 reclusos fugiram da prisão de Alcoentre e por acaso estiverem a ver este vídeo na prisão, antes de fugirem de lá, por favor metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas todas. E tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. E quem usar o código este mês habilita-se a ganhar um giveaway de 200 euros na Prozis no mês de outubro. Sigam-me no meu novo Instagram, o Instagram é novo, têm mesmo que me seguir lá que o antigo foi ao ar e eu vou anunciar por lá o vencedor. Ora, o que é que se está a passar? 5 prisioneiros estão em fuga neste momento. As autoridades já fizeram uma comunicação, já fizeram uma conferência de imprensa, mas até agora, pelo menos ao momento que eu estou a gravar isto, mais ou menos à hora do almoço, um bocadinho depois, ainda não se sabe onde é que nenhum dos 5 fugitivos está neste momento. Vamos fazer aqui uma análise ao decorrer dos acontecimentos, desde a fuga até às declarações das autoridades, passando até por Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ver. Olá, boa tarde. O Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais não se demite. Rui Abrunhosa Gonçalves reconhece que será uma falha grave se vier a confirmar-se que nenhum guarda prisional estava a monitorizar as câmaras de segurança no momento da fuga e que só foi detectada 40 minutos depois. O diretor confirma o inquérito em curso para apurar todas as responsabilidades. Cá fora, os 5 fugitivos tinham 3 cúmplices com equipamento militar e veículos para a fuga. Só um pormenor antes de vermos isto. Ontem à noite, o presidente do Sindicato dos Guardas Nacionais, creio que é esse o cargo que ocupa, já vamos ver aqui o vídeo também, veio dizer que no momento a que estava a decorrer a fuga, estavam apenas operacionais no local 30 guardas prisionais, quando naquele momento deveriam estar no mínimo exigível, 50 a 60, ou seja, metade daquilo que seria expectável. E tendo em conta que naquela prisão estão cerca de 120 guardas prisionais. Mas já lá vamos ouvir em primeiro lugar as autoridades competentes. Fuga planeada ao pormenor em plena luz do dia, às 9h56 deste sábado. Na altura em que os guardas de serviço estavam focados nas visitas, até os que viam as câmaras de vigilância para despistar objetos proibidos. Esta fuga só foi, digamos, oficialmente comunicada depois aos órgãos de polícia criminal cerca de 40 minutos depois, quando os reclusos iam regressar às suas celas, são celas individuais em Val dos Judeus, e se verificou que efetivamente faltavam 5 indivíduos. Eu não quero lançar teorias nem nada que se pareça, mas numa prisão, qualquer que ela seja, e eu conheço pessoas que trabalham em prisões, dar conta de uma fuga 40 minutos depois, não é? Quase 3/4 de hora após a fuga acontecer, é um pouco estranho. No mínimo, é um pouco estranho. E que diz um bocado não só do estado em que as coisas estão em termos da qualidade dos serviços públicos em Portugal, porque reparem que os problemas já não são só nos hospitais, já não são só nas escolas, estamos a chegar ao nível em que os problemas até estão a afetar as prisões. E depois também há outro aspecto, que é a competência das pessoas que lá estão. Porque pela fuga e as informações que vamos ver aqui ao longo da peça, isto é claramente crime organizado. Enfim, se não é, vamos continuar. Confirmaram isso mesmo logo depois, nas câmaras de vigilância. Esta, digamos assim, a fita do tempo. A cadeia contava à altura com 33 elementos da guarda prisional, portanto não é sequer aqui um problema neste momento de falta de efetivos. Isto é o que se diz aqui. Mais à frente já vamos ver outra perspectiva. Mas admite precisar de guardas para as cadeias do país e pediu à tutela mais 250. A 31 de dezembro, Val dos Judeus contava só 120 para 530 reclusos, diz o sindicato do Corpo da Guarda Prisional, um para mais de 4 presos. E as torres de vigia foram desmanteladas em 2017 com o pátio controlado a partir de câmaras. A cadeia está sem diretor desde que o anterior se aposentou há 4 meses. Não havia ninguém a ver as câmaras de vigilância naquele momento? Estamos a apurar isso precisamente. Com certeza que devia haver. Se não houver ninguém, isso era uma falha muito grave na segurança. Mas a questão do reporte em relação ao acontecimento e a questão do reporte posterior são objeto da investigação que estamos a levar a cabo por parte da Direção de Serviços de Segurança e pelo Serviço de Auditoria e Inspeção.
E, portanto, não vou aqui antecipar-me ou fazer qualquer comentário prematuro enquanto esses resultados não vierem cá para fora. Mas não... Eu não quero ser demasiado crítico, até porque, obviamente, eu quero crer que as autoridades competentes neste momento já estão à procura dos fugitivos, mas a realidade é que existiam 2 torres de vigia. Mandam as torres de vigia abaixo, num sentido de contenção de custos, porque foram instaladas câmaras de videovigilância. E depois, passados 7 anos desde a queda, entre aspas, das torres de vigia, o que temos é que nem torres de vigia, nem controle das câmaras de videovigilância. Nem uma coisa, nem outra. E isto coloca aqui outro precedente, que é, se era obrigatório estar alguém, obviamente, a ver as câmaras de segurança da zona do pátio, a pessoa ou as pessoas que deveriam estar ali, neste momento, alegadamente, não é? Pelo menos parece-me, apenas não estou a acusar ninguém nem nada, mas é um pouco suspeito. Não estou a dizer que são suspeitos. Estou a dizer que, alegadamente, podem ser suspeitos perante esta circunstância, não é? Que pode estar relacionada com a falta de guardas prisionais também. E tendo em conta mais à frente que também é referido que isto é uma situação de crime organizado. Portanto, se a situação da segurança em Portugal, de um ponto de vista macro, já era problemática, isto aqui de um ponto de vista micro, não é? Mais, se calhar, de crime mais grave, não é? Portanto, não é criminalidade de rua, que é grave também, mas aqui são casos mesmo sérios, a situação agrava-se, não é? Tanto que eu agora ouço nos telejornais indicações às pessoas que tenham cuidado a andar na rua e não sei o que, não sei o que mais, supostamente em Portugal, o país que era o 3º país mais seguro do mundo e não sei o que, não sei o que mais. Deem 10 anos a este país e vejam onde é que a gente vai estar no ranking. Vejam. Não tem dúvida que os serviços prisionais falharam? Se há 5 pessoas que fogem de uma cadeia, é evidente que alguma coisa falhou, isso eu não tenho a mínima dúvida. Nós estamos ali, por um lado, para fazer a reinserção, mas por outro lado para criar segurança e, portanto, aqui falhou qualquer coisa no âmbito da segurança. Os reclusos correram pelos 50 metros de pátio, galgaram o primeiro muro de 2 metros e depois o segundo de mais de 6, com a ajuda de uma escada desdobrável de 12 metros, pela qual subiram e depois desceram. Foi cedida por 3 cúmplices que os esperavam no exterior. Estavam de cara tapada, com capas de camuflagem, coletes militares. E todos escaparam em 2 viaturas a alta velocidade pela estrada de terra batida que liga à Estrada Nacional. Muito fácil, quando acontece uma coisa destas, atirar a pano ao chão e dizer que as pessoas se vão embora. Eu não sou desses, acho que realmente a gente tem que estar até ao fim, até as coisas serem realmente esclarecidas, e se eu vir em qualquer altura que a confiança em mim depositada não existe mais, naturalmente que não estarei à espera que me digam para sair, eu próprio sairei. Eu acho que isto coloca ainda mais, ou seja, a situação já era má por si só, a situação das câmaras de vigilância, da falta de guardas, da falta de manutenção, ou não é de falta de manutenção, mas da falta de presença a ver as câmaras de vigilância, tudo isso, mas ainda há aqui uma situação pior, que é, há 2 paredes, não é? 2 muros, o mais pequenino de 2 metros, não é? E há outra de 12, pelo que eu percebi, não, de 9 e a escada é que tinha 12. E, ou seja, não havia ninguém no perímetro externo, nem nas câmaras de vigilância, nada a controlar o que se passava ali. É que isto é grave, porque reparem, estas pessoas, e está a ser noticiado que não vai haver problema absolutamente nenhum para esses indivíduos, se tiverem que matar para fugir, matam. Portanto, isto não sou eu que estou a dizer, isto são as autoridades que estão a dizê-lo, não é? Portanto, isto não é só um problema de segurança específica, isto é um problema de segurança pública e de integridade física dos cidadãos portugueses e estrangeiros que cá estão em Portugal. Não é? Portanto, eu espero bem que se leve a sério esta situação, porque é grave. Porque dizer que se conseguiu fugir com um escadote, está bem que era um escadote grande, mas pá, com um escadote, não é? É que, reparem, no Prison Break, eu sei que isto é uma hipérbole, é uma comparativa algo jocosa, não é? Mas o outro bacana teve que fazer tatuagens e um túnel e não sei o que mais. Portanto, foi um plano com 1001 coisas, 1001 consoantes ali, variáveis e etc. Aqui em Portugal, a segurança é tão pouca que basta uma escada. É que eu podia estar a hiperbolizar nesta parte do basta uma escada. Mas não. Bastou mesmo só uma escada. E depois a parte do crime organizado é quando referem a questão de já terem alguém à espera para os ir buscar, terem os coletes militares, mais materiais de âmbito militar também. Portanto, a situação ainda pode ser mais grave do que aquilo que sabemos até agora. Desde 2009 fugiram 160 presos, a maioria de cadeias. Só no ano passado, 9. Esta fuga está entre as que conta reclusos com penas mais pesadas e antecedentes criminais mais perigosos.
Pá, isto é gravíssimo. A operação de captura está em curso, mas quer a Polícia Judiciária, quer o Sistema de Segurança Interna avisam que os resultados não vão ser imediatos. Dizem que esta é uma investigação complexa. A PJ alerta para a perigosidade de 4 dos reclusos. Dizem que não devem ser abordados. 25 horas depois da invasão, as primeiras explicações. A fuga dos 5 reclusos continua sem pistas de nenhum deles. Já foi localizado algum veículo ou algum destes suspeitos? Nós não temos informação sobre essa matéria. Qualquer notícia sobre esse facto é, Nem foi na nossa opinião, nenhum dos veículos especulativo. utilizados? Não temos informação sobre essa matéria. Pormenor, a conferência de imprensa foi às 11 da manhã. Eu estou a gravar este vídeo à 1h da tarde, 2. Espero que a quando de vocês já estarem a ver este vídeo já haja alguma informação adicional relativamente a isto, e maioritariamente positiva para a grande parte da população portuguesa. Mas até agora, pelo menos ao momento em que eu estou a gravar, também ainda não houve informação adicional. Foi uma fuga com importância e dimensão. Como e de que forma e quem é que está por trás desta fuga, que foi organizada a partir de fora, naturalmente. Uma organização muito complexa, estamos a falar de crime organizado, com capacidade financeira. A operação tem polícias nacionais e internacionais a trabalhar no terreno. PJ, PSP, GNR, ligados à Interpol e Europol, presos à ideia de uma captura. O silêncio tem que ser aqui colocado. Tudo faremos para, no tempo que vier a ser possível, levarmos a bom porto esta investigação e, naturalmente, conseguir colocar no lugar devido pessoas que têm que estar no estabelecimento prisional. Vamos aqui a partes. Pelo que se diz aqui, pelo que se supõe, o problema adveio da falta de meios. Ora, se há falta de meios, significa que há um problema claro, genérico e não específico, até porque são mencionados que já fugiram nos últimos anos 170 e tal presos ou 160 e tal presos, com a questão da administração interna em Portugal. Portanto, parece-me que, ou se começa a ter uma conversa séria sobre mais investimento e mais prioridade no investimento da administração interna e também da defesa, porque vejamos, já estou em contacto com a Interpol e também é importante referir aqui a questão das fronteiras, porque é importante estar em contacto com Espanha, ou até em determinado aspecto com a própria Polícia Marítima, porque até que ponto é que é possível fugir por mar, não é? Portanto, também isso é possível pela parte deles. Estamos a falar de grupos de crime organizado, neste momento é uma incógnita, portanto, poderá ser para um lado ou para o outro, não é? E, portanto, nesse aspecto, ou se começa a dar prioridade a nível da administração interna, do controle das fronteiras, da defesa, neste caso não está relacionado com a imigração, mas com a emigração de criminosos, se quiserem assim bem claro. Enfim, e outra coisa, eu creio que alguns destes criminosos, dos 5, não sei se são todos, mas alguns deles, tenho a certeza, não são portugueses. E a minha questão é, o que é que estão cá a fazer? Não é? Portanto, um criminoso estrangeiro não deveria estar em Portugal, deveria ser reencaminhado para o seu país de origem e preso aí. E na moeda oposta a mesma coisa, ou seja, portugueses que estão lá fora a cometer crimes não têm que estar no país dos outros, têm que estar no nosso. A realidade é essa. Se aplicamos uma coisa para nós, também temos que ser justos e aplicar para os outros. Portanto, se há criminosos estrangeiros aqui, nem deveriam estar aqui. Deveriam estar presos, condenados, obviamente, mas no seu país de origem. Eu pergunto-me o que é que o Estado Social português tem que andar a bancar refeições, camas, dormida e higiene a prisioneiros estrangeiros. Não sei. É que os vossos impostos vão para isto. Não sei se estão a perceber. Os portugueses, pronto, ok. São de cá, é o que é, não é? Não se pode fazer nada relativamente a isso. Agora, além dos que já estão cá a fazer mal, ainda temos que receber os outros. Por amor de Deus, é que não faz sentido nenhum. Nem por uma questão ética e moral, nem por uma questão de gestão e subsistência do Estado Social português. É só ridículo. Há um dado que entra nesta equação. Nunca foi ponderado o encerramento de fronteiras. Nós pautamos por aquilo que é o princípio da adequação e da proporcionalidade. E aqui parece às autoridades que o restabelecimento do controle de fronteiras para uma situação confinada como esta não é nem proporcional nem adequado. Ninguém diz para se fechar fronteiras no sentido do que aconteceu, por exemplo, da pandemia, não é isso? Mas, ou no início da pandemia, depois restabeleceu-se, não é? Mas um controle efetivamente maior acho que era vantajoso. Digo eu, assim. Mas enfim, lá saberão o que estão a fazer.
Já houve trabalho feito pela PJ durante a noite nas celas da prisão à procura de detalhes sobre o plano de escape. Que ninguém espere resultados imediatos. Como sabem, nós todos temos vindo a proceder a um conjunto de capturas. Às vezes são capturas de gente procurada há 3, há 4, há 5 e mais anos. E há um ou outro que nunca se consegue lá chegar. O apelo de ordem já foi feito e é repetido. É o máximo cuidado. Eu não sou perito nesta circunstância, nem quero dar a estatística errada. Mas eu tenho ideia, quem estiver na área, por favor, se me puder corrigir, se eu estiver equivocado, agradeço. Mas eu creio que 48 horas depois a fuga ou o desaparecimento de alguém, a percentagem de ser encontrada, ou a percentagem de se conseguir encontrar essa pessoa desaparecida, ou essas pessoas desaparecidas, cai, mas de uma forma drástica. Estatisticamente falando, obviamente, não quer dizer que isto seja uma exceção, mas eu creio que não sei qual é a estatística concreta, os números percentualmente falando, mas após 48 horas do desaparecimento em si, a estatística mostra que a probabilidade de se encontrarem as pessoas desaparecidas em questão diminui drasticamente. Não sei especificar os números, mas se alguém puder ou corrigir-me, ou até, se eu estiver correto, não corrigir, mas aprofundar a informação, comentem aí em baixo que ajuda sempre. Tudo farão para continuar a liberdade. E quando digo tudo, é tudo, inclusive o fator vida humana pode estar aqui em causa. Qualquer um deles pode fazer a vida negra a qualquer um de nós. Infelizmente. Os 5 reclusos que fugiram de Val dos Judeus são considerados perigosos, 4 deles em particular. 2 estavam mesmo condenados à pena máxima, a 25 anos de prisão. Portanto, eu presumo, enfim, está aqui, portanto, os nomes deles, eu não sei se vocês conseguem ver, que o vosso ecrã é um bocadinho mais pequeno que o meu, mas pelos nomes, eu creio que só 2 destes 5 é que são portugueses, não é? E eu pergunto-me porque é que temos que receber reclusos estrangeiros, independentemente de onde é que vêm, não é? Portanto, se há aqui pessoas de outra parte qualquer do mundo a cometer crimes, não têm que estar cá. Muito menos nas prisões portuguesas. Porque eu não sei se as pessoas têm noção, nós estamos a pagar a sua presença nas prisões. A comida que eles comem, a cama onde eles dormem, a sanita que eles utilizam, é tudo paga com o Estado Social português que os contribuintes portugueses financiam. Portanto, pá, não consigo compreender. 4 têm uma extensa lista de crimes praticados em Portugal e não só. Foi considerado um dos homens mais procurados do Algarve, Fábio Loureiro, ou Fábio Cigano, como era conhecido. Entrou no Val dos Judeus apenas no ano passado, foi transferido do estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola. Foi detido em 2014 com apenas 24 anos em Alcoutinho. Há muito que estava debaixo da mira da polícia. Tornou-se num dos maiores traficantes de droga do Algarve, liderava um grupo juvenil, era conhecido por conduzir carros de luxo e andar sempre armado. Tinha na sua posse uma arma de calibre de guerra, com o qual procedia aos disparos. Antes disso... Mas tinha dentro da prisão, não percebi. É que se tinha dentro da prisão... Já tinha sido detido várias vezes, saiu em liberdade por falta de provas. Cumpria agora pena de 25 anos de prisão por diversos crimes, entre eles tráfico de droga, furto, associação criminosa, branqueamento de capitais e condução sem habilitação legal. Estava a poucos dias de completar 10 anos desde a detenção, com registro de várias infrações cometidas no estabelecimento prisional. Rodolfo Lorman, argentino de 59 anos, estava preso há 8. Cumpria pena por assaltos violentos a bancos em Portugal. Conhecido como El Russo, chegou a ser um dos homens mais procurados da América do Sul. É acusado de, em 2023, raptar Christian Scherer, filho de um ex-ministro da Saúde argentino. O jovem de 21 anos nunca apareceu. Outra vítima terá sido a filha do antigo presidente do Paraguai, Raul Cubas Grau, raptada e dias depois encontrada morta. Foi detido anos mais tarde, em Aveiro, usava em Portugal um nome falso, José Luís Guevara Martínez. José Luís Guevara? Guevara. Epá, não, é que reparem, isto é grave, nós estamos a falar de crime, eu não quero colocar isto de uma forma pomposa, mas é crime de alto gabarito, não é? Estamos aqui a falar de raptos de familiares de políticos e de assassinatos de filhos de políticos. Não sei se têm noção.
Isto, em termos comparativos, era a mesma coisa que alguém raptar o filho do Marcelo, levá-lo para não sei aonde, e além do raptar ainda o matava passados uns dias. Isto é efetivamente perigoso. Eu não sei o que é que se passa com Portugal. Não sei o que é que se passa com Portugal, mas isto efetivamente é um problema muito sério. E espero que as pessoas tenham noção disto. Que isto efetivamente é um problema muito sério, grave, e que põe em causa não só a segurança de Portugal, e que não se esqueçam que nós, por estarmos no espaço Schengen, o controle fronteiriço interno dos países do espaço Schengen é pequeníssimo, é quase nulo, não é? Porque há a livre circulação de pessoas. Portanto, isso coloca uma situação de risco não só a Portugal, mas também a Espanha, a França, a Itália e todos os outros países deste mesmo espaço geográfico. Portanto, muita atenção. É um expert em disfarce, é um indivíduo violento, esteve preso em Monsanto, onde tentou ir uma fuga. Terá fugido também de uma prisão na Bulgária, foi condenado por cá a 18 anos e 10 meses de prisão. 2 dos homens em fuga cumpriam pena máxima. Era o caso de Fernando Ferreira, líder de um grupo que atuava sobretudo na zona centro. Assaltos com armas de fogo. Tem 61 anos, cumpre pena pelos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto, roubo e rapto. Num crime particularmente violento, num rapto, onde o raptado foi selvaticamente agredido e torturado. Há ainda 2 estrangeiros entre os detidos. Mark Cameron é natural do Reino Unido, tem 39 2, mas o outro não era argentino? Portanto, são 3, não é? anos, foi condenado a 9, acusado de sequestro e roubo. Sergili Fargiani, da Geórgia, tem 40. Acusado de furto, violência e falsificação de documentos, foi condenado a 7 anos. É o único a quem não é reconhecido um grande grau de violência. Eu continuo na minha, a mim surpreende-me como é que, se não são cidadãos portugueses, o que é que estão a fazer nas prisões portuguesas? Não consigo compreender. Vamos então ver aqui, isto é a abordagem que a Polícia Judiciária, creio, deu sobre o facto de não haver falta de funcionários, não haver falta de guardas prisionais. Vamos então agora ver uma perspectiva um pouco diferente, creio que é pelo representante do Sindicato Nacional dos Guardas Prisionais. Vamos ver. Simples, a falta de meios humanos a trabalhar no estabelecimento prisional obriga a que os guardas que estão nos pavilhões, depois da abertura dos reclusos, têm que se dirigir para fazer as visitas, para controlar, para vigiar as visitas. Ou seja, os reclusos ficaram no pátio todo aquele tempo todo, que não sabemos, provavelmente através da videovigilância, sabe-se a hora exata, eu não sei. Sei que fugiram entre as 10 e as 11h30, quando foi dado o alerta. Sim, e eles conseguiram fugir porque não havia ninguém a vigiá-los. A que horas é que eles foram para o pátio? A partir das 9 e pouco, depois do pequeno almoço. Eles ficam no pátio até a que horas normalmente? Até ao meio-dia. E portanto... Ficam 3 horas no pátio? De quase 3 horas no pátio? Até ao meio-dia eles ficam sem vigia no pátio? Nenhuma. Não tem vigilância nenhuma. Nenhuma. Porque os guardas prisionais têm que ir tratar das visitas? Tem que fazer outras funções. Um guarda prisional de hoje em dia faz 5, 6, 7 serviços no mesmo dia. Quantos guardas prisionais tem a cadeia de Val dos Judeus? No total anda na casa dos 120. Hoje estavam cerca de 30 e poucos guardas de serviço. Deveriam estar 50, 60. O normal seriam 50, 60? Deveriam. O normal não. O normal é o funcionamento que tem a falta de guardas. 30 e poucos. E como é que 30? Isto é gravíssimo, pá, desculpem lá. Portanto, isto é uma história completamente oposta do que aquilo que foi dito na conferência de imprensa por parte das entidades responsáveis. Não é? Portanto, temos aqui 2 versões da história completamente opostas. Como eu tinha dito no início do vídeo, queríamos ver aqui os 2 lados. Agora, honestamente, a prisão é grande e há muita gente lá dentro. E a verdade é que se havia falta de pessoas, ou que havia no caso, não havia ali ninguém, a partir daí há um erro. E parece-me que num caso onde havia a falta de pessoas a controlar câmaras de vigilância, dizer que não há falta de pessoal, pá, voltamos à mesma questão. Contraproducente. 30 guardas prisionais conseguem controlar uma população reclusa de 562 pessoas. Infelizmente não conseguimos, está aí a prova, fugiram. Infelizmente não conseguimos porque não a culpa não é nossa. O guarda prisional neste momento é a única pessoa, apesar de já que, segundo já me disseram, já se começa a tentar empurrar para o guarda prisional. Isto é como aquele caso do eletricista ou do Sr. Cabra Cova, quando há um desastre, é sempre o culpado. Aqui o guarda prisional não é o culpado. Aqui o culpado é o Estado português, o Governo em princípio primeiro culpado porque não investiu, a Direção-Geral porque não precaveu estas situações e o guarda prisional não tem culpa nenhuma aqui. O guarda prisional faz o que lhe mandam. Eu concordo aqui com ele na parte em que o principal responsável é o Estado português pela degradação dos serviços públicos, nomeadamente a administração interna e a segurança interna do país, sem dúvida. Agora, até prova e contrário, são todos suspeitos no sentido em que se calhar havia, creio eu, uma pessoa responsável
por estar ali. E é preciso compreender o porquê, não é? Não estou a insinuar que seja suspeito ou qualquer coisa assim do género, não estou em posição disso, não. Mas há que colocar essa hipótese, pelo menos de um ponto de vista geral, em cima da mesa para se fazer a investigação. Mas, não obstante, concordo com o que este senhor aqui refere, da questão principal responsável ao Estado português, indiscutivelmente. Monsanto já não tem 22 horas fechadas porque os direitos humanos achavam que era desumano e estamos a chegar ao sistema prisional que estamos, que já nem é um sistema prisional, já parece mais uma casa de brincar. Ele esteve em Monsanto... Temos, não sei, que de facto 22 horas fechados numa cela também não é propriamente a coisa mais... Não, mas aquela cadeia era mesmo de alta segurança para isso, para estas situações. Simples. E termina aqui. Portanto, não, concordo na íntegra, tirando só, não é tirando, mas acrescentando só aquela ressalva da questão, enfim, para se fazer uma boa investigação, que se faça a toda a gente também. Mas concordo plenamente, queria só mostrar isto, que acho que era mesmo necessário. Mas digam-me vocês a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.